O presidente Jair Bolsonaro atacou o pai da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que hoje é alta comissária da ONU para Direitos Humanos. A crítica foi feita hoje após Bachelet dizer em uma entrevista que o Brasil sofre uma redução do espaço democrático, especialmente com ataques contra defensores da natureza e dos direitos humanos. Segundo Bolsonaro, Bachelet, abro aspas, esquece que seu país só não é uma Cuba graças aos que tiveram a coragem de dar um basta à esquerda em 1973. Entre esses comunistas, o seu pai, brigadeiro à época, fecho aspas, foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. Alberto Bachelet, pai da ex-presidente, era general da Força Aérea e se opôs ao golpe militar dado por Augusto Pinochet em setembro de 1973. Ele foi preso e torturado pelo regime e morreu sob custódia em fevereiro de 1974, aos 50 anos. Vera. Mais uma fala do presidente, Vitor, que apela para o pessoal quando a crítica feita por Michelle Bachelet não foi nem da condição de ex-presidente do Chile, foi da condição de alta comissária da ONU para os assuntos de direitos humanos. Portanto, foi deste lugar que ela falou a respeito de violações aos direitos humanos ou violações ambientais no Brasil. Mesma condição, aliás, em que ela recentemente fez críticas duríssimas à ditadura venezuelana e às violações de direitos humanos que acontecem na Venezuela. O Bolsonaro, em vez de deixar que o Itamaraty responda, deixar que o ministro Ernesto Araújo responda, o que ele, aliás, fez também, ele apela de novo, assim como já fez no caso do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, para questões pessoais, para baixeza. O que ele faz de novo é baixaria. Falar do pai de Bachelet, que foi morto pela ditadura de Augusto Pinochet. Não um regime que salvou o Chile de nada, um regime sanguinário, ditatorial, do qual os chilenos, e mesmo a direita chilena, não tem orgulho nenhum. O Chile tem um dos melhores museus que eu visitei sobre memória, sobre a questão da ditadura. É um museu enorme, que é o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que fala sem meias palavras, sem tergiversação, sem tentativa de reescrever a história ou de esconder o passado a respeito do que foi a ditadura chilena, uma das mais sanguinárias do continente. Bolsonaro insiste em olhar para o passado, olhar para o retrovisor, saudar ditadores sanguinários e assassinos, e com grandes suspeitas de que tenham comandado também narco-regimes, como é o caso de Pinochet, de Stroessner. Ele faz reverência a esse passado nefasto, que é não só do Brasil, mas de todo o continente, a todo momento, em vez de responder às críticas pontualmente, responder como chefe de Estado, com a altivez que se espera de um chefe de Estado, defenda as polícias, diga que não há violações maiores de direitos humanos no Brasil hoje do que houve antes, dê números, dê dados a respeito da questão ambiental que refute a percepção que existe nos Estados Unidos. É possível se refutar críticas de entidades e de representantes dessas entidades, porque Michelle Bachelet, neste caso, não está falando como filha, não está falando como ex-presidente do Chile, não está falando como mulher, está falando como uma pessoa designada pela ONU, portanto, um organismo multilateral. Não há que se falar em nenhum tipo de ataque à soberania nacional, porque a ONU, o Brasil faz parte da ONU, o Brasil é membro da ONU e, aliás, anseia por mais espaço nesses organismos multilaterais, vai abrir a Assembleia Geral da ONU. O mesmo presidente que diz que iria de maca ou de cadeira de rodas para abrir a Assembleia Nacional da ONU faz uma grosseria de quinta categoria, de baixo calão, para com Michelle Bachelet, uma coisa infantiloide. Coloca nas suas páginas do Twitter uma foto em que ela aparece ao lado de Dilma e de Cristina Kirchner. Ora, as três eram presidentes à época. É natural que haja essas fotos. Isso é extremamente infantil, é extremamente vergonhoso para o Brasil. É uma vergonha atrás da outra. Nós já nos indispusemos com a França, com a Alemanha, com a Noruega, com a Argentina, agora até com o Chile, porque isso vai ter resposta do governo chileno, do governo de direita do Chile. Sebastián Piñera está sendo cobrado a responder a isso, deverá responder. O chanceler chileno está vindo para o Brasil, está em trânsito para uma série de reuniões no Brasil e será cobrado a responder a isso, porque ele fez uma grosseria inadmissível para países civilizados. E o Chile é um país altamente civilizado, em que a política se dá em boas bases, sem essas agressões gratuitas, esse revisionismo histórico permanente
e esse fla-flu meio infantil e altamente burro entre esquerda e direita. Lá, esquerda e direita se alternam no poder desde a redemocratização, sem que haja grandes retrocessos. Bachelet foi presidente sem promover nenhuma grande perseguição a militares. Fez-se lá uma transição muito, muito bem feita, econômica e política, e Bolsonaro insiste em tratar as coisas não como um chefe de Estado, mas como alguém que faz críticas a um adversário no mano a mano, ali no botequim. É muito triste isso. Josias. Olha, eu acho que é falsa a impressão de que o Jair Bolsonaro leva o seu governo para a direita quando ataca adversários. Na verdade, ele puxa o governo para baixo e leva o Brasil junto. Mal comparando o que o Bolsonaro disse sobre a ex-presidente chilena, Michelle Bachelet, e o pai dela, o general Alberto Bachelet, é a repetição em escala internacional de uma vergonha doméstica. O presidente repete com Bachelet aquele vexame que impôs aos brasileiros, que deveria representar, ao atacar o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, desqualificando a biografia do pai do seu alvo, o Fernando Santa Cruz, desaparecido durante a ditadura militar. Bachelet ocupa um posto que, queira ou não, tem a sua relevância, alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Numa entrevista, ela foi instada a falar sobre direitos humanos no Brasil. E aí disse algumas coisas. Houve redução do espaço democrático, disse ela, há ataques contra defensores de direitos humanos no Brasil, há restrições ambientais, cresceu a violência policial. Como presidente, o Bolsonaro tem todo o direito de responder às críticas da Michelle Bachelet. E o que ele vai dizer? Ele vai ao Twitter e diz que se não fosse o ditador Augusto Pinochet derrotar a esquerda em 1973, entre eles o seu pai, o pai da Bachelet, hoje o Chile seria uma Cuba. Em uma frase, o presidente cometeu 3 atrocidades. Ele defendeu o Pinochet, algo que até a direita chilena hesita em fazer. Ele sapateou sobre a biografia da Michelle Bachelet, que é uma ex-presidente chilena, foi torturada também pela ditadura chilena, e tripudiou sobre a biografia do pai dela, que foi morto sob tortura. Quer dizer, o Bolsonaro, em poucas palavras, revelou-se capaz de tudo, menos de demonstrar que há uma noção qualquer de compostura por trás da faixa presidencial que ele vestiu em janeiro. Ele não rebaixa apenas a sua própria figura. Bolsonaro rebaixa o Brasil. E aí, Constantino? Bom, vamos lá. Tem várias dimensões isso aí. Eu quero tentar separar um pouco as coisas e trazer um pouco de luz em meio a tanto calor, né? A frase do presidente se referindo ao pai de Bachelet, de novo, é inaceitável, é baixar o nível, é levar para o pessoal, é ofender uma história de sofrimento familiar, como ele fez com o pai do presidente da OAB e tudo mais. Então, isso aí merece repúdio, como houve um forte repúdio. Sobre a fala de Bachelet, se ela fala como ex-presidente chilena ou desde a posição de representante da ONU nos direitos humanos, para mim eu não sei o que é pior, porque de um lado ela era de um governo de esquerda associada à turma do Foro de São Paulo, defensora de Fidel Castro, dos companheiros petistas e companhia, e do outro o que é os direitos humanos da ONU. É uma das coisas mais embaraçosas do mundo, né? Se a ONU já se tornou irrelevante, na minha opinião, os direitos humanos da ONU, que tem lá grupos como Líbia, já participou, países que abusam à torto e direito dos direitos humanos, aquilo lá é o ápice da irrelevância, aquilo lá é uma piada pronta. Então, quando a turma de direitos humanos da ONU fala alguma coisa, eu acho realmente que isso merece uma dose cavalar de ceticismo. Então, eu acho que ela fala como uma política de esquerda que, de certa forma, não gostou do resultado das urnas no Brasil. Sobre o que ela disse em si, né? Encolhimento da democracia no Brasil. Isso é questionável, você pode debater se está ou não havendo algum avanço sobre instituições, nós debatemos muito isso aqui, mas o que não é questionável é que durante o governo aliado dela, dos companheiros que ela defendia, da era petista, ali sim, houve um grande encolhimento da democracia brasileira a ponto de quase solapá-la de vez e virarmos aí alguma coisa na direção da Venezuela, que hoje ela condena, né? Sobre combater o crime, repressão policial, fica a dúvida do que ela sugere, porque é óbvio que se a polícia vai agir, vai ter mais baixas. Agora, talvez seja o caso de pedir para o pessoal de direitos humanos subir as favelas cantando Imagine e com flores para ver se o índice de criminalidade vai cair, porque hoje o que a gente sabe é que os índices de criminalidade estão caindo
E isso é óbvio que se deve, em boa parte, à repressão policial. E, por fim, sobre a questão específica de Pinochet, que é a coisa mais impopular do mundo de se dizer, vale sempre a pena trazer o contexto. A ditadura de Pinochet é indefensável, 2 décadas de abuso e tudo mais. O que não quer dizer, número 1, que Allende não vinha trazendo um comunismo para a região. Ele tentava golpe dentro da democracia, isso é bem documentado. Ele era alguém que treinava, inclusive, lá dentro, militantes com agentes cubanos. Né? Destruiu a economia com inflação de 500%, ignorou leis e Constituição e tentava um golpe dentro do golpe, como fez, inclusive, Chávez na Venezuela, e está aí o resultado. E número 2, Pinochet, em que pese todo o repúdio que ele merece, como crápula que ele foi e o ditador que ele foi, não quer dizer que o que ele fez na economia, convidando os Chicago Boys, a turma de Chicago, não tenha salvado de fato o Chile. Assim, a melhor evidência disso é que quando veio ao poder a democracia e a alternância entre direita e esquerda, ninguém ousou mexer naquelas vacas sagradas, inclusive no estudo de caso do mundo inteiro, que é a privatização da Previdência, que é exatamente a aposentadoria privada. Tem alguns problemas, tem alguns defeitos, mas é um estudo de caso de sucesso no mundo inteiro, fora as privatizações, a liberdade econômica e tudo mais. Então, o legado econômico do Pinochet precisa ser separado da ditadura que ele trouxe para o país. E o legado econômico é um que mostra o sucesso do liberalismo e reverteu aquele estrago todo que o Pinochet socialista causara. Fala, Vera. Eu acho que as democracias modernas, elas conseguem fazer essa distinção a que o Rodrigo se referiu. E eu acho que o Chile é bem maduro nesse aspecto. Ele não deu nenhum cavalo de pau na economia, nem mesmo nos governos do Lagos e da Michelle Bachelet. Não foram governos socialistas na sua acepção mais completa, foram governos social-democratas, a gente pode dizer assim. Não promoveram nenhuma loucura na economia, tanto que a economia chilena foi a que menos teve solavancos no continente, aí no período dos anos 90, 2000 e 2000 da década atual. E eles conseguem fazer a alternância de poder entre esquerda e direita, e isso já aconteceu algumas vezes nos ciclos que vieram depois da ditadura, sem demonizar os antecessores. Tanto é que agora até o partido do Sebastião Pinheiro está cobrando uma postura do presidente do Chile em defesa da ex-presidente, porque eles sabem que a institucionalidade fala mais alto nessas horas. E o Bolsonaro, quando tece loas e bate continência a Augusto Pinochet, ele não está falando de economia, ele está enaltecendo justamente o fato de ter abafado a esquerda, impedido a esquerda e etc. Então, ele enaltece o aspecto político do governo, o aspecto político de uma ditadura. E com isso, eu acho que não dá para condescender. Quando ele diz que Pinochet impediu, inclusive, o pai de Bachelet, ele está dizendo, em outras palavras, que o assassinato do brigadeiro Alberto Bachelet foi uma necessidade, foi uma coisa... uma coisa que impediu que ele, como um comunista perigoso que era, ajudasse a implantar o comunismo no país. Isso é baixíssimo. Isso é querer revisar não só a nossa história, como ele faz diuturnamente. Ontem mesmo voltou a defender a ditadura brasileira como aquela que promoveu um período de bonança econômica. E no caso do Brasil, isso é altamente questionável, porque veio ali o fim do milagre dentro do próprio ciclo militar. Mas ele quer também rever a história dos vizinhos que não estão dispostos a praticar esse revisionismo, que estão dispostos a olhar para frente, que olham o seu próprio passado com respeito, com cuidado às vítimas, cuidado às famílias das vítimas, cuidado, inclusive, para não repetir os erros, seja da esquerda, e eu concordo com o Rodrigo, eu não estou defendendo o governo Allende, nem se trata disso, um governo de quando eu nem era nascida. Eu acho que a gente não tem de ter esses compromissos com o passado, seja com que corrente for. Não é possível que o presidente brasileiro não consiga ter os olhos postos no futuro. Quanto à relevância ou não da ONU, eu acho que a gente pode discutir aqui, acho que daria um bom programa, a gente tem, e de todos os organismos multilaterais, nesse ponto eu discordo um pouco do Rodrigo, eu sou a favor de organismos multilaterais, de que a política seja assim cada vez mais globalizada, é uma visão minha, mas eu concordo que esses órgãos estão bastante depauperados, estão com o seu poder de fogo muito diminuído, etc. Mas sendo o Brasil um membro e pleiteando, inclusive, mais espaço no próprio
Conselho de Direitos Humanos, qual é o caminho, então? Não seria melhor o Brasil falar, olha, a gente não quer mais participar disso. Isso aqui é uma coisa decadente, é uma coisa loteada pela esquerda, tem aqui muitas ditaduras e a gente não concorda, então não vamos mais participar. Ter alguma racionalidade. O que não dá é para querer continuar brincando no clubinho e o presidente chegar espalhando brasa dessa maneira, porque isso nos coloca no lugar de uma nação que não tem comando, cujo chefe de Estado não sabe nem o que é diplomacia, nem o que são os organismos diplomáticos. Diga lá, Josias. Eu acho que é isso mesmo. Eu também acho que a ONU, e se você, dependendo do prisma que analise, você podia aproveitar aquele prédio lá, arrendar para um bom hotel, é muito bem localizado em Nova York, daria um ótimo hotel. Então, não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo é o comportamento do presidente brasileiro. O presidente brasileiro, ele não pode continuar se comportando como um deputado do baixo clero. Ele tem lá as convicções dele, aceite-se ou não, são as convicções dele. Mas ele hoje representa um país muito diverso, que tem pontos de vista muito diversos. E ele tem que, ao se manifestar, se imbuir desta noção. Ele tem que saber que está falando não em nome do ex-deputado Jair Bolsonaro, do baixo clero, da Câmara. Ele está falando em nome do Brasil. Então ele tem que ter compostura. Não pode sair dando canelada nas pessoas. Tem que respeitar a interlocutora, por mais severas que tenham sido as críticas, e discordando das críticas, responde civilizadamente, de forma a não envergonhar o país que ele deveria representar. Isso é que eu acho. Fala, Constantino. Olha, eu tô de acordo com isso. Quanto a isso, eu comecei falando, eu repudio a fala do presidente e a forma como ele reage. Agora, alguns pontos. Estou de total acordo com a Vera também em relação a ter que olhar um pouco mais para frente. E a gente sabe que o bolsonarismo precisa beber sempre desse clima de Guerra Fria, assim como o próprio PT ou a esquerda radical. Um retroalimenta o outro. Dito isso, e era esse um dos meus pontos, o revisionismo histórico que eu vejo é justamente de quem nega o que a Allende fazia com o Chile naquela época, o que os comunistas brasileiros faziam na década de 60 aqui. E aí vem aquela frase do George Santayana, aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Então, veja, o jornal O Globo, por exemplo, chamou de contragolpe 64, num editorial. Isso sim sofreu um revisionismo histórico décadas depois, já com Roberto Marinho falecido, pelos seus herdeiros. Então, onde está o revisionismo histórico? Na minha opinião, está justamente em quem quer pintar de democratas aqueles que vinham destruindo as democracias e as economias daqueles países. Então, sem sombra de dúvidas, o Pinochet foi uma reação àquilo. Aí, óbvio que a gente vai discutir que foi uma reação exagerada, óbvio que a gente vai discutir que nada justifica ficar 2 décadas no poder e praticar tortura e tudo mais. Agora, muitas baixas ali, foram 3 mil e poucas, segundo estimativas oficiais, ocorreram nos primeiros anos, porque houve praticamente uma guerra civil. É como se você imaginar que alguém vai tentar tomar o poder de Maduro hoje, na Venezuela, num estágio mais avançado de ditadura, né, sem derramar sangue. Então, é só saber separar as coisas. Eu acho isso importante. O revisionismo histórico, na minha opinião, ele vem principalmente de quem quer reescrever o que aconteceu na década de 60 e na Guerra Fria. Comunistas, bancados pelo Ouro de Moscou, tentaram instaurar ditaduras continente afora.